E ainda que os montes se estremeçam, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Glória a Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos diante de um texto muitíssimo conhecido da palavra de Deus. Eu tenho certeza, como o pastor Edivan já disse, você ouviu várias pregações ao longo da sua vida a respeito desse texto. Porém, uma coisa que tem queimado no meu coração ultimamente, eu gostaria que você gravasse isso no seu espírito, é que novas informações não necessariamente geram uma nova vida. Existe hoje, talvez, a geração que mais tem acesso à informação da palavra de Deus. Se você ligar o seu rádio, tem um pastor pregando a palavra de Deus. Se você abrir o seu Facebook, tem alguém fazendo uma live pregando a palavra de Deus. Se você entrar no YouTube, aí você tem pregações do jeito que você quiser, da igreja que você quiser. Então a gente vive a geração que mais tem acesso à informação da palavra de Deus. Não é igual nos tempos antigos, e eu sou um crente, nasci numa família cristã, minha mãe me levava para os círculos de oração. Tem até uma história engraçada de círculo de oração, pastor Ivan. Um dia eu fui para um círculo de oração, e eu estava orando, com as irmãs ali no momento da oração de joelhos, e quando eu levantei para o lado, eu tinha um filho de uma das irmãs que ele estava comendo as páginas da Bíblia. Literalmente, ele arrancava as páginas da Bíblia e comia. E aí eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, ele está comendo a Bíblia. E a minha mãe disse assim: que bom, é que ele está se alimentando da palavra. Eu falei: não, ele está comendo mesmo. E aí a mãe dele viu que ele estava rasgando a Bíblia dela. Então eu cresci na igreja. Antigamente, não era assim. Para a gente ter acesso à palavra de Deus, a gente tinha que ir no congresso. Era ou não era? A gente tinha que pegar um ônibus, viajar às vezes, para visitar, e longe. O máximo que a gente tinha era um programa de rádio. Eu, quando comecei a pregar com 15 anos de idade, eu gostava muito de ouvir aquelas orações da igreja Deus é Amor, do pastor Davi Miranda, do missionário Davi Miranda. E aí o missionário orava lá do outro lado e eu orava ouvindo o missionário Davi Miranda. Isso era o máximo que a gente tinha naquele tempo. Hoje não. Hoje tem palavra de Deus em todo lugar, e glória a Deus por isso. Mas aleluia. Muita gente ouve a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não muda a vida delas. E o que eu tenho pensado como pregador e como pastor de igreja há mais de 10 anos é o que está faltando para que a gente não apenas tenha novas informações sobre Deus, mas que a gente realmente experimente essa nova vida que a palavra de Deus nos garante. Foi Jesus que disse isso em João capítulo 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Glória a Deus. Ele está separando essas informações que a gente tem dessa vida que Deus tem para nós. E a minha hipótese, que eu penso, o porquê, na minha opinião, isso acontece, é porque não basta a gente ter a informação da palavra de Deus, a gente precisa conhecer a Deus de maneira verdadeira, conhecer a Deus, desfrutar desse conhecimento. Aleluia. Como o salmista disse: provai e vede que o Senhor é bom. E esse provar que a Bíblia está nos falando não é apenas de chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou teu filho, eu sou fiel. Como se nós pudéssemos colocar Deus à prova. Não é isso. Provar é desfrutar, conhecer a Deus. E quando eu conheço a Deus, eu desfruto de Deus. Aleluia, glória a Deus. É diferente. Então, o que separa a geração que só tem informações sobre Deus para a geração que desfruta de Deus é esse conhecimento experimentado,
Eu, até um tempo atrás, passava aqui em frente a esse prédio e eu dizia assim: aqui é a Assembleia de Deus Maleiras. Mas se alguém me perguntasse assim: você conhece o novo templo da Assembleia de Deus Maleiras? Eu teria que dizer assim: ó, eu tenho uma informação que foi feita uma reforma, mas te conhecer mesmo eu não conheço. Mas depois desse dia de hoje, quando alguém me perguntar, falar: você conhece o templo da Assembleia de Deus? Eu vou dizer: conheço. Porque eu fui lá, eu vi, eu sentei na cadeira, Aleluia. eu provei, e eu vi. Glória a Que Deus. não é só a fachada que é bonita, tudo aqui foi feito Oh, para aleluia. Deus. Então escute o que eu quero dizer para você. Nessa tarde, Deus está atrás e procurando gente que deseje conhecê-lo Aleluia. de maneira íntima, Glória a Deus. conhecê-lo de maneira pessoal. E como que Deus faz para que nós possamos conhecê-lo? Como que Deus prepara um processo para que você não tenha só informações sobre Deus, mas que você possa dizer: eu conheço a Deus. Deus nos faz desfrutar da revelação de quem Ele é através das tribulações e das lutas. Por isso, irmãos, que nessa tarde eu quero dizer para vocês o seguinte: louvado seja Deus no meio das nossas lutas, Glória. não pelas lutas. Por quê? Porque as lutas, elas não são a vontade de Deus para nós, elas são o meio pelo qual Deus se revela a nós. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo de número 4, que João, ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele olhou lá no alto dos céus, e ele viu um trono colocado nos céus. Ele Glória teve a Deus. uma visão do trono de Deus. Aleluia. Mas qual foi o contexto que João teve essa visão? Ele estava perseguido, preso, por causa do nome de Jesus. Ou seja, no meio da tribulação, ele desfrutou de uma revelação. Fale isso aí para quem está perto de você. Aleluia, Na sua meio tribulação, você vai receber uma revelação de quem é Vai Deus. receber uma revelação de quem é Deus. Olha, Eita Deus. Eu Eu só recebo. ouço que Deus cura na vida dos outros. Glória. No meio da minha enfermidade, eu vou conhecer Aleluia. o Jeová, o Deus que te sara. Glória a Deus. Deus como aquele que traz salvação para mim. Eu só ouço que Deus interviu na vida financeira de alguém. Então, no meio da minha crise, no meio do meu problema financeiro, eu vou conhecer o Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Porque Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Deus vai se revelar. Esse texto aqui, ele nos mostra a lógica do salmista. Veja bem, ele, para cada verbo que ele aplica a respeito de quem é Deus, juntamente com isso, ele mostra uma circunstância de tribulação ao redor. Por exemplo, ele começa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente quando? Na angústia. Quando é que eu sei que Deus é a minha segurança? Na minha angústia. Depois, ele diz que Deus está no meio da cidade. Quando eu descubro que Deus está no meio da cidade? Quando a cidade sofre uma ameaça de ser abalada. Aí o salmista diz assim: Deus está no meio da cidade e ela não será abalada. Oh, glória. Tem terremotos acontecendo ao redor Aleluia. mas a cidade de Deus não é abalada. Oh, glória. Você olha em volta e você fala: está tudo tremendo, mas e onde Deus está? Onde Deus está preservado. Oh, aleluia, E Jesus. depois, Deus é, Deus está e Deus faz. Deus faz o quê? Deus faz cessar as guerras. Ou seja, quando é que eu vejo quem é Deus? Quando é que eu desfruto da presença de Deus? E quando é que eu vejo Deus em ação no meio das adversidades, das tribulações? É verdade. Então, o que pode estar acontecendo comigo e com você? Quando a gente entra nesse contexto de tribulação e adversidade, de crises e de lutas, o que pode estar acontecendo conosco? A gente está num mundo que só tem informação sobre Deus. Eu ouvi falar que Deus fez na vida do outro. Eu ouvi falar que Deus está fazendo em algum lugar.
Sabe? Mas existe um tipo de gente que quando ele entra no meio da tribulação, ele fala assim, chegou a hora de Deus se manifestar na minha vida. Eita Deus. Aleluia. Vou contar uma experiência que nós vivemos, e aí depois eu vou entrar no campo da prática para você entender isso. 6 anos atrás, a minha esposa engravidou da minha primeira filha, Júlia. E aí, a Susan teve um quadro muito grave de infecção dos rins, virou uma infecção generalizada, e ela foi parar na UTI, desenganada. Eu estava com uma bebê de 4 dias nas mãos, e com a minha esposa na UTI, com o pulmão tomado de água, não conseguia respirar, com a infecção no sangue, infecção nos rins, a infecção já subindo, quase que tomando o cérebro dela, eu com a bebê na mão e com a minha esposa na UTI. E eu me desesperei. Eu lembro que eu chegava do lado da UTI, tinha um quarto, tinha um banheiro, eu punha as mãos no banheiro, dentro do banheiro eu orava, todas as noites repreendi o espírito da morte. Glória a Deus. E aí eu lembro que eu cheguei na segunda noite que ela estava na UTI para fazer a visita da noite. O médico falou assim para mim, se amanhã cedo ela não melhorar, ela vai ter que ser entubada, porque ela não consegue mais respirar. E se ela for entubada, as chances dela voltar são muito poucas. E eu saí dali arrasado. Quando eu saio da arrasado, quem está entrando? A irmã Gênia, estava sendo assim. E eu saí arrasado, eu já saí dizendo assim, Deus, o que foi que o Senhor fez comigo? Eu lembro da minha oração, eu dizia assim, Senhor, se era para levar minha esposa, por que me dá uma filha? Agora eu vou ter que conviver com uma criança que todo tempo eu vou lembrar da mãe, e o Senhor vai tirar a mãe, que confusão é essa? O Senhor prometeu, e aí encontrei a irmã Gênia na porta da UTI. E quando eu falo para a irmã Gênia, olha, a situação está terrível, tal, não sei o que lá, e eu ali desesperado, eu estava no grupo que só tinha informação sobre Deus. A irmã Gênia arrancou um negócio de óleo de unção da bolsa, sei lá onde estava, olhou para mim e falou assim, calma menino, ela não vai morrer coisa nenhuma não, Jesus vai entrar nesse lugar. Aí eu falei assim, mas a senhora nem pode entrar com isso lá dentro, ela disse, eu posso todas as coisas daquele que fortalece. Entrou. Dia seguinte de manhã, eu chego na visita da manhã, já esperando que a Suzana está entubada. Quando eu entro, passo pela porta, eu escuto a voz da Susan brigando com uma enfermeira. Eu falei assim, rapaz, está fazendo o quê? A hora que eu entrei, ela estava brigando com a enfermeira por causa de uma campainha que não funcionava. Eu fiquei assim, falei, ontem ela estava com a máscara na cara, agora ela já está brigando com a enfermeira. Fui lá falar com o médico. Oh, Deus. Quando eu cheguei lá na casinha do médico, lá falei, e aí doutor, o que aconteceu? Ele falou, senhor, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Aí ele abriu o computador dele e falou assim, isso aqui é o pulmão dela ontem. Eita Deus. Só que isso aqui é o pulmão dela hoje. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Entende? Aí eu Deus disse, é fiel. eu falei, o que a mamãe fez ontem aqui? Ela falou, ela está com óleo no meu peito, está com óleo nas minhas costas. E o dia inteira, orou. E naquele dia eu entendi que Deus Oh, Deus deseja poderoso. se revelar para nós no meio das nossas crianças. Aleluia, Deus. Aquilo que para mim era sinal de uma sentença de morte, Oh, para Deus glória. era a construção de um testemunho poderoso. Aleluia. Então entende que na hora da nossa aflição, Oh, da Deus nossa tremendo. angústia, é o momento que nós vamos conhecer quem Deus é, nós vamos desfrutar aleluia. do que Deus está, da sua presença, e nós vamos Deus de encontrar toda a glória. a nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você nunca mais se esqueça disso quando você entrar em tempos de desafios, de tribulações, de lutas, de problemas. Aí vai ficar dizendo assim, Deus não me ama, onde é que está o meu Deus? Porque, Senhor, eu sou fiel, eu oro, eu jejuo, eu dizimo, eu oferto. Ao invés de você ficar nesse lugar, você tem que se levantar e dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor está me dando o privilégio de ver os seus milagres acontecendo, ver a ação do seu Espírito Deus acontecendo. de todo poder. Oh, aleluia, Deus.
Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Então, pastor, então me mostra na prática, eu vou te mostrar isso na vida de Jesus. Jesus está cansado, pregou o dia inteiro, está exausto e eles precisam atravessar o mar da Galileia. Eles precisam ir para o outro lado do mar. E aí, quando eles estão na quarta vigília da noite, tem uma tempestade sobre o barco. Eita Deus. A Bíblia nos fala a respeito de duas tempestades. A primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco. A Aleluia. segunda tempestade, Jesus estava fora do barco. Jesus está deitado, está dormindo. Então Deus está no barco. Fale Oh, assim, glória. Deus está no barco. Deus está no Lembra barco. que o salmista disse? Deus está no meio da Tu és cidade crendo, Jesus. e ela não será abalada. Aleluia. Deus está no barco. Só que a tempestade chega. Quando a tempestade chega, os discípulos vão acordar Jesus. Oh, E glória. aí, o que eles falam para Jesus? O Senhor não está vendo? O Senhor não tem nenhuma compaixão? Não se te dá que morramos? Como que o Senhor pode ficar dormindo no meio de uma tempestade? E aí Jesus se levanta e diz para eles o seguinte: grava Glória a essa Deus. palavra. Glória a Já tá aqui. Deus. Aleluia. Por que vocês ainda não têm fé? Jesus não disse assim: vocês têm pouca fé. Jesus disse: vocês ainda não têm fé. Aí Jesus dá a beira do mar, olha para o mar e diz: mar, acalma-te. Vento, Oh, glória. Aleluia, Os Jesus. discípulos atônitos estão olhando e o mar se acalma, Oh, o glória. vento se aquieta. Deus está no mar. Aleluia. Deus faz o vento parar. Deus Todo-Poderoso. Lembra? O salmo? Obrigado, Senhor. Deus está no meio da cidade. Deus faz cessar as guerras. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Muito obrigado, Pai. Grava isso no seu coração hoje à tarde. Quando Deus está, é uma questão de tempo para Ele começar a fazer. É. Oh, glória. Se Ele não está fazendo, é porque Ele não está. Mas se Ele está, é só uma questão de tempo para Ele se levantar e começar a fazer Oh, algo. glória. Deus está no mar. Aleluia. Deus está fazendo. Agora, quando Ele faz, qual é a pergunta dos discípulos? Quem é esse Eita Deus. que até o vento e Aleluia. o mar lhe obedecem? Glória. O Salmo 46 responde: quem é esse? Eita Ele Deus. é o nosso Graça. refúgio, Graça. o nosso socorro. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, meu Ele é Deus. Deus. Ele é aquele que nos socorre no meio da nossa vida. Aleluia. Está aqui na prática para você. Deus está, Deus faz, Aleluia. Deus é. Agora, para a gente terminar, lembra que eu disse que são duas tempestades? Na primeira tempestade, Jesus está no barco. Glória a Deus. Na segunda tempestade, Jesus não está no barco, mas Ele está Entra. presente. Entra no bar. Então aqui eu quero deixar uma palavra no teu coração. Oh, glória. Mesmo que você não veja, Jesus está presente. Oh, glória. Glória. Mesmo que você não esteja vendo Jesus, Jesus está vendo você. E Aleluia, olha na Deus. nossa vida que nós não estamos vendo Jesus, mas Jesus está vendo a gente. Muito obrigado, Pai. Jesus mandou que eles fossem para o outro lado sozinhos. Ele está lá no alto do monte, ele está vendo lá. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu tive o privilégio de estar 2 vezes no Mar da Galileia. E é tão interessante isso, porque quando você lê a Bíblia, você fala assim: mas como que Jesus podia ver o barco da montanha? De todo lugar em cima da montanha que você olha, você vê o lago, o mar da Galileia inteiro. Não tinha como.
Jesus estava vendo as luzes, o fogo daquele mar aceso, mesmo no meio da escuridão. Quando eu vi aquilo, uma das noites que eu estava lá sozinho, na beira do mar da Galileia, e aí de longe eu começava a ver as embarcações, lá longe. O Senhor disse claramente para mim: Tiago, ainda que você não me veja, eu te glória! vejo. Ainda que você não me alcance, aleluia! Ainda que você ache que eu não estou com você, eu estou te vendo. Glória! Eu estou cuidando da tua vida. Obrigado, Senhor. Agora, na primeira tempestade, Jesus diz assim: ó, vocês, por que vocês ainda não têm fé? Na segunda tempestade, Jesus vem andando em cima das águas. Eita Deus. Quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas. Quando ele vem andando sobre as águas, os discípulos ficam com medo, pensam que é um fantasma. Jesus declara: sou eu, não tenho medo. Pedro diz assim: se és tu mesmo, ordena que eu bater contigo sobre as águas. Aleluia, Jesus diz: vem. Eita Deus. Vem. Glória a Deus. E aí Pedro vai. Pedro anda. E Pedro afunda. Eita. Quando Pedro afunda, a Bíblia diz que Jesus taca a mão de Pedro, segura a mão de Pedro, levanta Pedro pelo braço. Aleluia. Olha para Pedro e diz assim: homem de pouca fé. Por que você duvidou? Agora olha aqui para mim. Aleluia. Todo mundo aqui é inteligente e sabe pelo menos um pouco de matemática. Pouca fé é mais ou menos do que nenhuma fé. Mais. É mais. É. Nenhuma fé, pouca fé. Quem tem pouca fé, tem mais fé. Quem não tem, nenhuma fé. O que Aleluia. aconteceu de uma tempestade para outra? Os discípulos saíram de um nível de nenhuma fé para um nível de mais fé. O que eu aprendo aqui? Que a primeira tempestade prepara você para a segunda. E a segunda prepara você para a terceira. E a terceira prepara você para a quarta. Oh, o que glória. muda de uma tempestade para outra? Muda que o nível da sua fé vai aumentando, porque você vai sendo alguém que conhece a Deus de um jeito Oh, glória a Deus. Irmão, Aleluia. sabe por que Pedro disse assim: se és tu, ordena que eu vá na cima das águas? Porque Pedro já tinha visto ele comandar o mar. Então Pedro entende: Aleluia. eu conheço Jesus. Se tem uma coisa sobre Jesus que eu conheço, é que ele entende, o mar obedece. Se é ele, a hora que eu colocar o pé em cima da água, o mar vai se sustentar embaixo de mim. Por quê? Porque ele vai mandar o mar fazer isso. Oh, glória. Aquilo que Pedro aprendeu de Jesus na primeira tempestade preparou Pedro para andar em nível que nenhum outro discípulo andou na segunda tempestade. Aleluia. Agora eu quero que você guarde no teu coração o que eu vou te falar hoje à tarde para a gente orar. Nenhuma fé, pouca fé, mas qual é a vontade de Deus para você? Muita fé. Muita fé. A Bíblia diz que Jesus foi interpelado por um centurião romano, um homem que construiu uma sinagoga para o povo judeu. E quando Jesus vai chegando na casa desse homem, o homem diz assim: Senhor, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Eu não sou digno, mas eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho pessoas embaixo da minha autoridade. Eu mando que um vai, mando que o outro volte, ele volte. Basta somente uma palavra tua. Aleluia. Glória a A Deus. Bíblia diz que quando Jesus ouviu isso, Jesus disse assim: nem em Israel eu vi tamanha fé. Oh, glória a Deus. Quando as pessoas chegaram na casa do curado, o servo já estava curado. Aleluia. Glória a Jesus. Tem nenhuma fé, pouca fé, muita Muita fé. fé. A minha pergunta para você hoje é: você quer conhecer a Deus Glória a Deus. só de ouvir falar e continuar sem nenhuma fé, dependendo da fé dos outros o tempo inteiro?
Não tem nada errado você pedir oração para as pessoas, isso é bíblico. Orar isso para os outros. Agora, você precisa sair desse nível, você precisa conhecer a Deus ao passo que você Aleluia, Deus. Diga, Deus, eu te conheço. Naquela primeira tempestade da minha vida, eu vi o Senhor fazer, eu vi o Senhor se mover. Eu estou diante de uma nova tempestade que eu já te conheço. Eu sei que da mesma forma que o Senhor aconteceu, não vai ser do mesmo jeito, mas vai ser com o mesmo poder. Não vai ser pela mesma porta, mas vai ser com a mesma autoridade. Eu posso esperar que o Senhor vai entrar poderosamente na minha vida. Oh, glória a Deus. Porque é no meio das nossas tribulações que nós vamos conhecer quem Deus é. Aleluia. Nós vamos perceber que Deus está presente. Glória a E nós Deus. vamos desfrutar do que Deus faz. Espírito Santo de Você que Deus. estiver comigo, eu quero orar por você. Aleluia.